Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 15 de fevereiro de 2022 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Depois aí de mais de 2 meses que eu não conseguia fazer essa análise, primeiro pelo apagão de dados, não me permitiu fazer análise ali no início de janeiro, como seria de praxe. Depois, no início de fevereiro, comecei a me enrolar também, mas agora consegui fazer a análise e estou trazendo aqui para vocês. Mas vamos lá. Então, pessoal, o que a gente vê nesse gráfico? Olha só, a gente vê que a gente trocou de período, que a gente tinha um período aqui muito claro até o final do ano passado, e aí no início do ano esse período começa a se desfazer. A gente tinha um período aqui de relativa estabilidade, poucos novos casos, e depois aqui dessa semana começa a ter uma aceleração muito forte. E claro, né, vocês todos já devem saber, por causa da chegada da Ômicron. Se a gente for olhar aqui os avanços semanais, a gente vê que são números estarrecedores, acima de 100 mil novos casos por semana. Durante 3 semanas seguidas a gente teve mais de 100 mil casos. E agora nos últimos 7 dias melhorou um pouco, melhorou minimamente aqui, né? Melhorou 88 mil novos casos, um pouquinho abaixo de 100 mil, mas vocês já vão ver que esse patamar aqui ainda é altíssimo, inaceitável, é muita gente se contaminando. Então aqui a gente tem os novos casos por dia, a gente vê quase nenhum caso, dali a pouco, opa, alguma coisa está acontecendo aqui e bum, paredão da Ômicron, né? Que essa é a característica da Ômicron, é uma curva que cresce muito rápido, muito forte e também às vezes, né, em geral tem sido assim, ela cresce rápido, mas depois ela também decresce mais ou menos rápido. A gente vê aqui as médias diárias, a gente vê exatamente esse comportamento. A gente saiu aqui de 185 casos por dia há 2 meses atrás, chegou a 17.334 casos por dia há 3 semanas atrás, e agora nos últimos 7 dias a média deu uma mínima aliviada e a gente está aqui em 12.691 casos por dia. Então a gente vê que sair de 185 e ir para 17 mil em 6 semanas, 1 mês e meio, aumento de 94 vezes. Imagina, pessoal, aumento de 94 vezes. Significa que nessa semana aqui, no final do ano passado, a gente tinha um certo número de contaminações e daí em 1 mês e meio tinha 94 vezes mais contaminações. É um avanço brutal. Se a gente olhar aqui o gráfico na escala que a gente estava acostumado de ver, a gente vê a Ômicron batendo os recordes da segunda onda, os recordes do ano passado, e a gente tem que, inclusive, quebra o recorde daqueles 64 mil casos que entraram no mesmo dia por conta de represamento lá no ano passado, mas a gente bateu todos os recordes anteriores, pessoal. O recorde oficialmente é esse daqui, 8 mil casos por dia no dia 10 de março, o recorde anterior, né? E agora a gente chegou num recorde de 17.672 casos por dia no final do mês passado, no final de janeiro, ou seja, 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas atrás. A gente vê, né, gente, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro de casos do auge anterior. Imagina isso. No auge anterior, a gente estava com o sistema de saúde completamente colapsado, tinha milhares de pessoas morrendo toda semana, e a gente chegou há pouco tempo atrás mais do que o dobro disso. E se a gente olhar para os números de hoje, a gente baixou realmente, né? A gente tinha quase 18 mil casos por dia, agora está aqui mais perto de 13 mil. Então teve uma redução considerável no número de contaminações, mas presta atenção, a gente continua mais de 50% superior ao pior momento da pandemia até então, pessoal. Então, qual que é a analogia aqui? A Ômicron veio e ganhou a força do super-homem, e agora ela perdeu força, mas continua com a força, sei lá, do Batman. Eu sei que tem muita gente que acha que o Batman é tão forte quanto o super-homem, eu não quero me envolver nessa, eu nem entendo muito, tá, pessoal? Mas enfim, a gente tinha uma força muito, muito forte, a Ômicron veio com uma força gigantesca, e ela continua muito forte, só não tá mais com os mesmos
números. A gente está num período de decrescimento, não dá para negar, a tendência agora é decrescer, que nem eu disse, crescer muito rápido e depois decrescer rápido também. Tomara que se concretize, mas ainda é muitas contaminações. 12 mil casos por dia no estado, de novo pessoal, é 50% a mais do que o auge do ano passado. E se a gente olhar aqui o final do ano, olha só, a gente chegou a 63 casos por dia de média no dia 26 de dezembro. A gente passou bastante tempo aqui abaixo de 100 casos por dia. E agora, então imagina, é 200 vezes mais do que esse mínimo. 200 vezes. E o máximo que a gente já chegou foi 300 vezes, né, gente? Então é uma coisa assim assustadora mesmo, né? Mas por sorte, não, por sorte nada, né? Falei besteira, não é por sorte, por causa da vacina. Vamos dizer assim, ó, por sorte a gente tem uma vacina, por sorte a vacina é eficaz, chegou em tempo rápido, um tempo recorde aqui para nós, e a gente conseguiu não ver o mesmo crescimento na onda dos óbitos, né? Porque olha só, aqui a gente cresceu 300 vezes o número de casos, mas o número de óbitos não cresceu 300 vezes. Se a gente olhar aqui essa semana, a gente saiu de 31 óbitos em uma semana para 400 óbitos em uma semana. Então cresceu 13 vezes. É um aumento muito forte ainda, é um aumento bastante significativo. A gente volta para patamares de óbitos que anteriormente a gente queria se afastar. Eu me lembro bem que 400 óbitos por semana aqui no estado foi um marco. A gente demorou para conseguir baixar de 400 óbitos e comemorou quando baixou de 400 óbitos. E agora, nesses últimos 7 dias, a gente teve de novo acima de 400 óbitos em uma mesma semana. Mas o que eu tenho para dizer? A gente não vê uma tendência de decrescimento nos óbitos, né? Essas últimas semanas foi sempre de crescimento, mas lembra que os óbitos sempre demoram um pouco mais, tanto para crescer quando os casos começam a crescer, quanto para decrescer quando os casos começam a decrescer. Então a minha expectativa é que semana que vem a gente já não veja mais 400 óbitos, tomara mesmo, que a gente veja os óbitos voltarem para patamares abaixo de 100 óbitos por semana, sei lá, daqui a 3, 4 semanas. Mas enfim, pessoal, tem que se cuidar, a gente tem que tomar cuidado agora. De novo, olha a quantidade de casos por dia, 12.691 casos por dia em média no estado. Isso é muita gente, tá, pessoal? Como é que está o impacto nas hospitalizações, né? Nas hospitalizações a gente já vê um decrescimento de pacientes em leitos clínicos, mas a gente ainda não vê um decrescimento em pacientes em leitos de UTI, né? A gente vê que teve crescimento dos dois indicadores, não chegamos nos auges do ano passado, exatamente por causa da vacinação, né? No ano passado a gente chegou a ter mais de 2.500 pacientes internados em UTI simultaneamente, mais de 6.000 pacientes internados em leitos clínicos, a maior parte deles esperando por leitos de UTI. Aqui teve o colapso do sistema de saúde, muita gente vindo a óbito por falta de tratamento. Hoje a gente não chegou no colapso do sistema de saúde, a gente está com uma lotação abaixo de 70%, né? 63,3%. Então a gente está conseguindo tratar os pacientes graves mais adequadamente. Mas mesmo assim, os óbitos subiram 13 vezes, pessoal. Os óbitos subiram 13 vezes do menor patamar. A gente pode comemorar que não tem proporcionalmente o mesmo aumento dos óbitos, mas tem aumento dos óbitos. Aumentou 13 vezes o número de óbitos. A gente não queria ver isso. Quanto menos óbitos, claro, melhor, né? E aqui, né, que nem eu já disse, vacinação. A nossa vacinação é o mais fundamental, é o que está fazendo a gente conseguir o número de óbitos não ser tão forte quanto o número de casos aqui no estado. A população vacinável, segundo o governo, está estimada aqui em 10.714.000, vamos arredondar para 10.715.000, né, pessoas. E dessas, mais de 1 milhão ainda não tomaram nenhuma dose, pessoal. Todo mundo hoje já pode se vacinar, mas aqui, ó, 11% não tomaram nenhuma dose. O que isso significa? Significa aí que de cada 9 pessoas, uma
escolheu não se vacinar, ou no caso, a vacinação infantil é agora a que está com os menores índices, está abaixo de 25% ainda o índice de adesão na faixa etária de 5 a 11 anos. Aliás, aqui tem o print da Secretaria Estadual da Saúde, só 24% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose. Eu acho muito baixo esse índice, né? Sinceramente, eu já acho baixo o dos adolescentes, que recém passaram de 80%, tinha que ser acima de 90%, assim como os adultos, ó. Aqui, adultos, a gente chegou a 99%, se eu não me engano, de 18 anos ou mais. Mas tem várias faixas etárias aqui, especialmente entre os 25, aliás, os 25 não, entre os 15 e os 29, que está abaixo de 80% a adesão, ou na casa de 80% de adesão. A gente fala 80% de adesão e fica feliz, né? Mas só que a gente também poderia pensar a seguinte analogia, que de cada 5 pessoas, uma resolveu não se vacinar. E é população já que pode tomar suas decisões, de 15 a 29 anos. De cada 5 pessoas, uma resolveu não se vacinar. Vai para uma festa que tem 100 pessoas, tem 20 ali dentro que por alguma razão não quiseram se vacinar. Eu tô falando uma festa porque a gente tá vendo o carnaval vai vir aí semana que vem e é exatamente essa parcela da população que é mais ativa, né, nas festas de carnaval, que vai aglomerar, e de cada 100 pessoas, se tiver uma festa com 100 pessoas, 20 ali na média não vão ter se vacinado. Eu acho muita gente. Enfim, pessoal, então teria que aumentar bastante aqui a vacinação em crianças, em adolescentes tem que aumentar um pouco e nos adultos também, principalmente nessas faixas etárias mais jovens. E desde do último vídeo, que foi 5 de dezembro, a gente continua fazendo pouco teste rápido, pouco teste PCR, muito teste rápido. Eu sei que os testes rápidos hoje em dia estão melhores do que os testes rápidos lá do início da pandemia. Hoje em dia a gente tem teste de antígeno, enfim, mas o teste padrão ouro ainda é o teste PCR. Se a gente olhar a positividade desses testes, absurdamente alta, 33% positividade do PCR, 45,7% positividade do teste rápido, positividade geral 44%, uma positividade muito alta, o que indica que provavelmente foi ainda pior a quantidade de casos, que a gente teve uma grande quantidade de casos subnotificados, não encontrados, que a gente não consegue identificar esses novos casos exatamente por falta de testagem, porque os sintomas são mais leves, porque a população já está vacinada. Muita gente confundindo, né, Covid com gripe. Ah, tô meio gripado, aí nem vai fazer o teste da Covid. Pessoal, pelo amor de Deus, se tu tá com sintomas gripais, se não quer fazer o teste, tá, beleza, não faz o teste. Mas se isola, pessoal. Vejo gente aí com sintomas gripais. Isso daqui é uma gripezinha indo pra rua e fazendo as suas atividades normalmente. Não dá, a gente tá no meio de uma pandemia, pessoal. A gente tem que ter um pouquinho de consciência social, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso. Desculpa aí a demora para fazer o vídeo do Rio Grande do Sul, mais especificamente. Mas tá aí, vamos ver se agora no início do mês eu continuo. Então, muito obrigado e até a próxima.